Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader. Júnior Egídio por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui uma manipulação que ocorreu em Petrobras no ano passado. Mas qual que é o intuito desse vídeo aqui? A gente mostrar o rastro do dinheiro institucional, do Smart Money entrando no jogo e como os grandes players usam as notícias que causam euforia ou, no caso desse vídeo, pânico ao seu favor. As notícias geram momentos de alta liquidez no mercado. E como vocês já estão carecas de saber, o que a gente fala aqui, que uma grande instituição ela só consegue entrar no mercado única e exclusivamente por meio de liquidez. A posição dos caras é gigante, então eles precisam de pessoas que estão com opiniões contrárias. Daí vem a ideia de que a maioria que opera os métodos convencionais estão vendo a mesma coisa no gráfico e eles conseguem enxergar essa liquidez. É um jogo onde você consegue capturar o stop do outro, é onde que vai te pagar, e é assim que eles ganham o dinheiro deles. Então, pessoal, a gente está aqui com um gráfico de Petrobras no semanal. O que a gente consegue perceber aqui nesse gráfico? Cara, o que é um volume financeiro para começo de conversa? Ele marca o dia, se for no gráfico do diário, ou o tempo e o nível de preço que houve uma grande ingestão de combustível, um grande volume de negociação. É só você usar a sua inteligência. Não é rompeu com volume igual o pessoal ensina. Não estou falando mal de nenhum método, estou falando do que a gente ensina aqui. Rompeu com volume, rompimento em segundo. Cara, se parar para perceber, geralmente a maioria é tudo ao contrário. E não é simplesmente porque eles fazem uma coisa, você vai fazer outra. Você tem que fazer uma coisa que você acredite que tenha fundamentos. E eu vou te mostrar aqui do que dá visão que como nós vemos. Alto volume de negociação. Você percebe que esses picos de volume ocorrem quando o mercado acelera. Se ele acelera para cima, nós podemos ter movimentos de euforia. Pô, tá subindo, eu vou entrar. E todo mundo começa a entrar, dar liquidez para institucional desovar a posição. Mesma coisa quando o preço cai. O preço cai, gera pânico, o preço começa a cair. Quem está comprado começa a desfazer de ação, de qualquer coisa, contrato futuro, o que tiver, tá? No que você tiver posicionado, o preço vir contra. Isso gera uma alta liquidez. Então você perceba aqui que nesses momentos, olha, onde o preço acelera, começa a cair, nós temos, ó, aqui coronavírus, aqui teve uma outra crise, não sei se foi greve dos caminhoneiros, e aqui a gente teve esse outro pico de volume. Então você perceba a entrada do Smart Money. O dinheiro entra no pânico, o preço sobe. Todo mundo vende barato, o institucional compra a preço de banana do jeito que eles gostam de fazer. Aqui a gente tem mesma coisa, coronavírus, o mundo inteiro vendendo aqui ações da Petrobras a R$8, Black Friday purinha, e aqui a gente tem pico de volume, o preço sobe. Novamente, a gente tem aqui que está o pulo do gato, pessoal, que eu quero mostrar para vocês. O que aconteceu com esse gap aqui? Que a ação ela abriu de um dia para o outro com menos 22%. Ou seja, por exemplo, se você é um investidor aí, você está trabalhando, não sei, com opções ou a compra mesmo de ações no mercado à vista. Você tem 100 mil de ações da Petrobras e ela acorda com um valor negativo do nada ali de menos 20% do seu capital. Cara, isso gera um pânico tremendo em quem não tem conhecimento. E eu falo para vocês, digo e repito, a gente aqui não é o fodão do mercado, mas a grande maioria que está no mercado financeiro não tem a mínima ideia de onde ele está entrando. Assiste 2, 3, 5, 10 vídeos que seja de YouTube, às vezes compra um curso aí, começa a cair dica de guru e parará, e você já sabe no que isso dá. Vai bater lá na estatística de 95%, onde Daniel Kahneman já ganhou o Nobel de Economia fazendo uma pesquisa sobre isso, tá? Então não sou eu, Júnior, que está falando. Essa estatística hoje, se bobear, está até maior. Então, é o seguinte. O que aconteceu aqui com esse gap, pessoal? Aqui nós tivemos a troca do presidente da Petrobras. Olha que interessante aqui. A gente teve a troca de presidente. O que aconteceu? Houve alguns burburinhos lá na empresa
E o presidente resolveu, não estou falando aqui de política, tá, pessoal? Esquerda, direita, estou falando mal de governo nenhum. Estou querendo mostrar para você o que tem notícia e no gráfico e como que os grandes players fazem, tá? Para tirar proveito disso. Aí aqui a notícia tá: ações da Petrobras despencam mais de 21% após o anúncio da troca de comando. O presidente foi, trocou trocou lá, colocou o general Joaquim da Silva, alguma coisa aqui. Diferente de quem seja, eu pergunto para vocês, isso resultou em alguma mudança? Mesmo que naquela época, para mim eu não vi. Se você viu mudança em algo, pô, deixa no comentário aqui, me mostra, gostaria de ver, tá? Mas eu não vi, simplesmente foi uma troca. E essa troca, ela já foi, vamos dizer, não talvez do presidente, mas a gente sabe que o ministro da Economia, ele é envolvido com pessoas grandes, ele tem influência entre banqueiros, não só aqui do Brasil, mas banqueiros de fora. Foi um dos maiores economistas do mundo, então esse tipo de pessoa tem influência. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que saiu alguns dados antes sobre Petrobras, alguns meses, que a Petrobras estava entre as empresas mais baratas do ramo petrolífero aí, estava entre as mais baratas do momento. Então ela foi considerada uma empresa que, pô, cara, tá barata. Não estou falando aqui que eles sabiam que o petróleo dispararia, mas possivelmente sim, tá? Isso aqui não é uma teoria da conspiração, mas baseado nesse estudo, que a Petrobras era de uma empresa, ela estava considerada barata, cara, big player, institucional, ele não aceita pagar preço justo, ele derruba para comprar. E essa troca de presidente sem mais nem menos, o mercado, vamos dizer, quem articulou isso, sabia que isso geraria pânico no mercado. Foi onde que o mercado, claro, além disso gerar um pânico, nem todo mundo vai sair vendendo, mas se o player que quer comprar começar a vender um pouco, para poder impulsionar o mercado para baixo, entende? Alugar algumas ações e empurrar o mercado para baixo, para que começar a gerar esse pânico e a notícia ser o motivo de te despertar que tá caindo e no outro dia que abriu caiu mais 5% e o mundo tá acabando. Meu amigo, olha isso aqui. No dia que ela abriu com o gap e olha esse camarada aqui. Aí você liga os pontos. Alguns meses antes, Petrobras foi identificada como uma das empresas mais baratas do mundo. Não se falava em guerra, alta do petróleo, não se falava nisso. Mas aonde que você começa a se ligar aqui? Institucional tem informação privilegiada, sim. Sabem de muitas coisas que vão acontecer. Para mim, o dinheiro está na mão deles. Quem manda no mundo é o dinheiro. Você pode estar desconsiderando muita coisa que eu estou falando aqui. Mas o que, que aconteceu? Nesse dia aqui, a gente teve o início da semana 22, se eu não me engano. 22. Após esse grande volume financeiro, se vocês procurarem saber, no dia, com o mercado à vista abre 10 horas da manhã, o mercado foi abrir, se eu não me engano, quase meio-dia, porque ficou em leilão, meu amigo. Leilão. Só os grandes tampando na mão lá dentro e os caras absorvendo o pânico, comprando. Feito a montagem de posição, olha aqui o que acontece. Vê se faz sentido o que eu tô falando para vocês. E a gente tem aqui nada mais, nada menos que o UBS, um dos maiores bancos suíços, recomenda a compra das ações da Petrobras. Talvez no mesmo dia, mas também aqui porque teve o leilão, já sabiam, tá? E aqui, ó, dia 23 do 2, um dia após as ações caírem 20%. Ou seja, eles não aceitam pagar o preço justo. A troca de presidente foi, vamos dizer, para dar o motivo. Mas esses mesmos players, eles podem ter empurrado o mercado para baixo, jogar a notícia para causar o pânico, para ser o motivo, e encher o carro com preço barato. Aí depois você vem hoje, disparada do petróleo subindo loucamente pelo mundo afora, as tensões Rússia, Ucrânia lá nas alturas, e você tem aqui o preço da ação saindo de R$ 15
e vindo parar aqui em 36 hoje. Só que o mais interessante, se você ver onde que o preço parou, galera, isso aqui é o quê? O que a gente estuda? O que a gente fala aqui na comunidade? Isso aqui é um order block que não havia sido mitigado. Olha só, um ponto de interesse. É um order block que não havia sido mitigado, jogou para cima, violou a máxima, deixou liquidez, voltou para fazer a recapitalização e mitigação desse ponto e depois disparou. Então, pessoal, isso aqui você consegue identificar, você consegue ter noção do cenário político, que é, vamos dizer, as notícias, a economia, esse tipo de notícia que gera liquidez e onde os grandes players tiram proveito disso e depois que eles já estão posicionados, recomendam compra. Para quê? Eu, você, fulano, beltrano, compre lá, esqueça as ações. Muita gente faz isso, não usa stop, compra lá e larga. E essa demanda depois começa a impulsionar o mercado para cima. Aí vem o cenário macroeconômico aí, que aí a guerra disparou o petróleo, já começou o burburinho todo e o petróleo disparado e os caras entrou aqui. Aí eu te pergunto, foi cagada dos caras entrar aqui? Ou tinha informação que o cenário era probabilístico para que isso tudo ocorresse? Então é um caso a se pensar. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Siga aí no nosso canal, deixe seu like. E caso você queira aprender mais sobre os conceitos institucionais, entra no nosso grupo do Telegram. Lá a gente joga bastante informações para a galera. Tira dúvidas do pessoal, passa alguns trades, explica alguma coisa também, caso a pessoa tenha dúvida. Então lá dentro a gente tem vamos dizer, a oportunidade de bater um bate-papo, de poder tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos. Beleza, pessoal? Forte abraço e valeu!